Olha, gente, nós fomos muito abençoados nesses últimos dias, com palavras específicas relacionadas à família. Tivemos a nossa conferência de família nesse ano. Deus, né? Família, comprometimento. E na quinta e na sexta-feira estiveram aqui, né? O Cristiano e a sua esposa Leila deixaram uma palavra. Quem esteve aqui na quinta e na sexta-feira? Que é isso, hein, gente? Que palavra maravilhosa, né? Bem fundamentada, centrada na pessoa de Cristo, falando assim, de realidades que nós temos que viver, porque inclusive o Senhor nos dá toda a condição para isso, não é verdade? Hoje pela manhã, os nossos pastores, o Elinho e a Deise, trouxe também direcionamentos claros em relação à nossa conformação com a verdade, para que a gente traga, né, esses princípios para dentro da nossa própria casa, não nos levarmos jamais pelo engano, mas sim pela verdade, porque graças a Deus a verdade de Deus sempre prevalece sobre a mentira, sobre o engano, da mesma forma que a luz sempre vai prevalecer sobre as trevas, e a palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, não é isso mesmo? Então, graças a Deus, tudo aquilo que a gente recebeu da parte de Deus, e eu quero me infiltrar nisso aí, eu quero entrar de penetra, apesar da nossa conferência já ter acabado, mas eu queria falar sobre família também nessa noite, e trazer assim, duas bases, né? Até dentro desse fluir, né, gente? Eu tô nesse fluir ainda, e você? Estou mesmo. Essas palavras me abençoaram demais, quinta, sexta, hoje pela manhã foi demais, não é? E a gente está nesse fluir, né, nesse anseio de vivermos realmente os princípios, os padrões de Deus estabelecidos para a família. E a gente vai para um texto que nos fala sobre isso lá em Efésios capítulo 5, a respeito desse padrão, né, desses princípios pré-estabelecidos pelo Espírito de Deus para a família. Mas eu queria focar nessa noite também, se a gente tiver condições, nós vamos ver esse padrão aqui, né, estabelecido por Deus na sua palavra para o lar cristão, para aqueles que seguem ao Senhor, seja o marido, seja a esposa, sejam os filhos e sejam os pais. Aqui do capítulo 5, versículo 22, até o capítulo 6, até o versículo 4, a gente vai ver aí um claro padrão estabelecido pelo Senhor para a família, para o homem, para o marido, para a mulher, para a esposa, para os filhos, como eles devem se posicionar, e para os pais também, como eles devem estar direcionando a vida dos seus filhos. Mas eu queria passar um tempo com vocês antes, mostrando as duas bases que nos dão condições de viver isso aqui. Porque isso aqui não é teoria não, gente, isso aqui é realidades para serem vividas no nosso dia a dia. Mas a gente está falando aqui de um alto padrão, que segundo a nossa natureza humana, a gente não tem condições de viver. Você, dos versículos 22 até o versículo 4 do capítulo 6, são padrões bíblicos, padrões divinos, para a família, e que não se trata de boa vontade, que não se trata de um desejo simplesmente. Nós não queremos só desejar viver a palavra, nós não queremos somente desejar viver o que a palavra de Deus diz, nós queremos viver o que a palavra do Senhor diz, não queremos ficar no aspecto, que bom, que maravilha, eu quero viver isso, mas eu quero também te dar uma boa notícia, o teu desejo pode virar realidade. O teu desejo pode se tornar uma realidade, quando você está bem balizado em duas verdades, que te dá uma habilitação, uma capacitação espiritual para viver esses padrões para a família. Como eu falei para vocês, a nossa conferência já se encerrou, mas a gente está nesse fluir do Espírito de Deus. Então, eu quero apresentar para vocês hoje duas bases, são duas bases bem claras nas Escrituras, que nos dão uma condição para viver dos versículos 22 até o capítulo 6, até o versículo 4 aqui de Efésios. Então, perceba, nós
vamos e temos que ter a clara visão de que tudo que está escrito na palavra de Deus é muito mais do que você visualizar e desejar. Que bom, que maravilha, está escrito aqui para eu e você vivermos, e você só tem condições de viver com essas duas bases que eu quero mostrar para você. Gente, olha só, o livro de Efésios é um livro realmente dos mais completos depois de Romanos, em relação ao estabelecimento de doutrinas claras para a igreja. Esse livro, ele é profundo demais, ele fala do eterno propósito de Deus em Cristo para a igreja. Eu vou repetir isso para você. O livro de Efésios fala do eterno propósito de Deus em Cristo para a sua igreja. Esse livro, ele é chamado livro ou a carta apostólica de Paulo, ela é denominada da carta das regiões celestiais, porque fala da exaltação de Cristo lá, fala da exaltação da igreja também em Cristo nas regiões celestiais, e fala também de uma ação maligna, que nós devemos estar sempre armados para resistir no Senhor, no descanso de quem Deus é e fez, contra as astutas ciladas do diabo, e que acontecem também nas regiões celestiais. Então é um livro que realmente ele se aprofunda muito nesse aspecto doutrinário sobre esse eterno propósito de Deus em Cristo para a sua igreja. Mas perceba, tudo que Deus estabelece nas regiões celestiais, tudo que Deus ele estabelece em Cristo, essas revelações dele, né? Essas revelações celestiais sempre devem nos conduzir às realidades práticas da fé. Gente, esse livro, essa carta extraordinária, ela não foi escrita para simplesmente a gente falar que maravilha, que texto maravilhoso, olha quantas revelações, mas é muito mais do que isso. 3 capítulos fundamentam bem aquilo que Deus quer que você creia, mas os próximos capítulos falam de prática de fé. Dos capítulos 4 ao capítulo 6, fala do cotidiano, gente. Aquilo que Deus estabelece nos céus tem que fazer parte aqui na terra, no seu dia a dia. E Efésios fala sobre isso, e era inclusive algo habitual das escrituras de Paulo. Ele sempre fundamentava as doutrinas, né, os ensinos para a igreja, mas depois ele falava, agora vocês têm que viver isso, vocês têm que praticar dessa forma. Nós não estamos aqui para sermos religiosos, que dizem, que bom isso aí por aquelas portas, e continuar no nosso cotidiano humano. Nós estamos aqui para fazer a diferença, para sermos cheios da palavra, cheios do Espírito Santo, cheios de uma visão celestial de Deus para as nossas vidas, e colocarmos isso em prática nos nossos relacionamentos diários, nos nossos relacionamentos interpessoais, enfim, e mais precisamente aqui, nos nossos relacionamentos familiares, é o que a gente vai trabalhar. Então Paulo, depois que ele mostra nesse eterno propósito que a gente tem que viver em Cristo como igreja, essas revelações gloriosas, celestiais, ele sempre mostra, agora vocês têm que colocar em prática no seu cotidiano aquilo que eu tenho mostrado para vocês pelo Espírito Santo. E graças a Deus, eu e você podemos viver esse livro na prática. Não tem nada que possa nos impedir quando a gente se posiciona, quando a gente conhece, quando a gente compreende e depende do Espírito Santo para viver aquilo que está estabelecido na palavra do Senhor. Nada vai te impedir, eu vou repetir isso para você, nada vai te impedir. Quando você conhece a vontade revelada de Deus, quando você compreende essa mesma vontade pelo Espírito Santo, e quando há uma disposição em você para se render ao Espírito de Deus, para viver aquilo que está estabelecido na palavra do Senhor. Não tem demônio que possa te parar, não tem principados e potestades que possam paralisar a sua vida, não tem nenhuma circunstância, nenhum valor, nenhuma pressão desse mundo que possa embarreirar o propósito e o plano de Deus para você. Eu não sei se você se alegra com esse plano de Deus para você, mas eu fico muito feliz. Nada pode me parar, meu irmão. Aleluia, nada pode. Agora, eu não sou parado nos planos, nos propósitos de Deus para mim, quando eu estabeleço a minha vida naquilo que está revelado na própria palavra de Deus, que são essas duas bases que eu quero conversar com você. A primeira base está lá em Efésios 5:17.
Então, antes da gente entrar em Efésios 5, 22 em diante, deixa eu te mostrar essas duas bases. A primeira base é essa aqui, em Romanos 5, 17, que diz assim, olha, por esta, 5,17. De novo falei Romanos, é? Que maravilha. Efésios, capítulo 5, versículo 17. Diz, por esta razão, não vos torneis o que, gente? Insensatos. Mas olha só, a tua e a minha responsabilidade, mas procurai, essa é a tua cooperação com Deus aqui, hein? Procurai, o que, gente? Compreender qual a vontade do Senhor. A tua e a minha responsabilidade hoje, como igreja de Jesus Cristo, é procurar compreender a vontade do Senhor. Em outras palavras, o que Deus quer que sejamos e o que Deus quer que façamos no nosso dia a dia. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é o seguinte: assuma essa responsabilidade. Você que está em Cristo, você que tem uma experiência real, porque essa carta ela foi escrita para a igreja do Senhor, mostrando, lembra, o eterno propósito de Deus em Cristo. Então, olha só, eu recebo essas realidades na minha vida, e claramente quando ele fala, olha, você deve procurar compreender a vontade do Senhor, ele está falando o seguinte, olha só, você tem que entender que Deus tem um desejo para a sua vida. Ele quer que você seja aquilo que Ele diz na sua palavra que você é. Ele quer que você viva aquilo que a palavra de Deus quer que você faça. Então, procurar compreender a vontade do Senhor aqui é justamente isso. É o que Deus quer que nós sejamos e o que Deus quer que nós façamos. E, gente, o fato é o seguinte: conhecer e compreender a vontade de Deus por meio da sua palavra é sabedoria espiritual. Deus quer nos encher de sabedoria espiritual, porque a sabedoria espiritual, a sabedoria que vem de Deus, suplanta, prevalece sempre sobre qualquer sabedoria humana que possam querer colocar goela dentro de nós. Não tem jeito. Quando você é alguém conhecedor da sabedoria que vem de Deus por meio da sua palavra, você vai ser alguém que vai entender o que Ele deseja que você seja e o que Ele quer que você faça no seu dia a dia. Por isso que Colossenses, vamos lá, capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo estabelece algo para a igreja aqui também. Então, Colossenses 3 traz uma ordenança para nós. E a ordenança é essa aqui, olha: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Olha só, gente, eu e você só vamos ser o que Deus quer que você seja, que nós sejamos, nós só vamos fazer aquilo que Deus estabelece para nós fazermos, se a gente andar de acordo com aquilo que está estabelecido aqui em Colossenses 3,16. A mensagem de Cristo tem que habitar, olha só como esse texto diz, ricamente em nós. Ou seja, aqui está falando sobre a mensagem acerca de Cristo. Nós somos a igreja de Jesus, nós somos um povo cristocêntrico, ou seja, toda a nossa fé e descanso está centrado na pessoa de Cristo, porque todos os planos e propósitos de Deus para nós, inclusive na família, se estabelece através e por meio de Jesus Cristo. Então Paulo fala, olha, vocês têm que estar plenamente, vocês têm que estar cheios das verdades relacionadas à pessoa de Cristo Jesus. Porque essa palavra de Cristo aqui fala da mensagem dada por Deus através dos apóstolos. Simplesmente tudo que os apóstolos, os fundamentadores da fé, estabeleceram para a igreja de Jesus Cristo, tem que ser o seu estilo de vida. E para se tornar o seu estilo de vida, você tem que estar cheio da própria vida, da palavra de Deus em você. É isso. Você só vai ter condições de procurar compreender a vontade de Deus, você só vai ser o que Deus deseja que você seja e o que você faça quando você e eu nos enquadrarmos em Colossenses 3,16, estarmos plenamente cheios, ricamente cheios da palavra de Cristo, da mensagem de Cristo Jesus. Ou seja, todas as doutrinas, todos os fundamentos que foram dados pelos apóstolos
na pessoa ou na revelação da pessoa de Cristo na sua obra redentora, porque o fato é muito importante a gente sempre lembrar isso. Tudo que os apóstolos desenvolveram em relação aos ensinos a respeito de Cristo está baseado em todas as revelações das Escrituras do Velho Testamento, que apontava para tudo isso. Então, a Bíblia deixa claro para você, você tem que estar cheio da palavra de Deus, habitando ricamente em vós. E é muito interessante, gente, o sentido aqui de habitar ricamente em você. A palavra de Cristo fala de você dar atenção plena, constante, cotidiana à palavra de Cristo. É você estar centrado num propósito constante de dar atenção o que a palavra de Deus revela sobre Cristo. Eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela tem uma unidade maravilhosa, porque ela tem uma mensagem única, e a mensagem única é a redenção através de Cristo. Toda a palavra, Velho Testamento, Novo Testamento, que é a substância, sempre mostra que todo o plano de Deus de redenção é estabelecido na pessoa de Cristo Jesus. Então é você dar atenção, é você focar, é você ler toda a palavra, dando foco à pessoa de Cristo e à sua obra redentora. Habitar ricamente em nós a palavra de Deus é dar atenção total àquilo que ela diz a respeito do nosso Redentor e do nosso Cristo. É isso que vai te habilitar a viver os planos de Deus para a sua vida. Gente, não tem como, se nós queremos procurar de fato, de verdade, de maneira séria e comprometida, compreender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, nós temos que dar atenção constante ao que está escrito na palavra de Deus. Ainda essa palavra, ou esses termos, habitar ricamente em nós a palavra de Cristo, a mensagem de Cristo para nós, é você acolher integralmente a palavra do Senhor. E eu não escolho passagens que eu amo mais e leio. Na verdade, a nossa escolha tem que ser ler, compreender e se submeter a toda a revelação da palavra viva de Deus para as nossas vidas. Habitar ricamente em nós fala de você acolher integralmente todo o conselho, tudo aquilo que é revelado na palavra de Deus, a ponto desse livro se tornar parte integrante da sua vida. Gente, habitar ricamente em nós a palavra de Cristo fala sobre tudo isso. Você dá atenção a ela constantemente, com um propósito perseverante. Você acolher integralmente tudo o que é dito nesse livro, para que esse livro faça parte do seu viver diário, naquilo que você pensa, naquilo que você fala, naquilo que você sente. Alguém, uma certa vez, falou algo muito interessante. Quanto mais o diabo tenta me espremer com pressões e opressões, mais sai de mim a palavra viva de Deus. É exatamente isso. Quanto mais cheios das verdades nós estivermos, nós nunca vamos ceder aos enganos de Satanás. Você percebe isso? Quanto mais você estiver cheio das verdades do Senhor, estou falando da primeira base, para a gente viver Efésios 5, 22 em diante. E a primeira base é justamente essa, é nós procurarmos conhecer a vontade de Deus. E a vontade de Deus se revela na palavra dEle, minha gente. E a revelação, o testemunho de Deus para nós é o Cristo, é o nosso Redentor. Tudo aquilo que a gente lê, estudar na palavra do Senhor, tem que ter uma ótica clara, um farol, um refletor, apontando para a pessoa de Cristo. É dessa maneira que esse livro, essa palavra vai habitar em você ricamente. Legal? Olha só o que está escrito lá no Salmo 40, versículo 8. Olha como que a vontade de Deus sempre está totalmente ligada, evidentemente, à palavra dele. A vontade do Senhor está revelada na sua palavra. O Salmo 40, versículo 8, diz assim, olha, agrada-me fazer o quê, minha gente? A tua vontade, falando da vontade de Deus. Ele fala, ó Deus meu. Agora, olha só como que ele vai ligar a vontade de Deus à palavra do Senhor. Porque ele fala, olha só, dentro do meu coração está o quê? A tua lei.
as tuas verdades, a tua vontade revelada para a minha vida. Eu me agrado em fazer a tua vontade, ó Deus, porque aí ele fala, porque a tua verdade, a tua palavra está dentro do meu coração. A vontade de Deus sempre vai estar associada com aquilo que já está revelado na palavra de Deus. Gente, olha só, o que dirige de forma fundamental as nossas vidas não são sonhos, não são revelações à parte do que está escrito. Na verdade, qualquer tipo de compreensão que Deus possa nos dar através de sonhos, de uma profecia, de uma visão espiritual, o fato é que tem que simplesmente confirmar o que já está revelado na palavra dele. Nós não vivemos por sentir no coração simplesmente. O que você está sentindo, desejando, o que você, de alguma maneira, está percebendo, seja através de um sonho, através de uma visão, ou de uma palavra profética que você recebeu, tem que estar sempre conformada com a revelação desse livro. É a palavra de Deus que estabelece a vontade dele para as nossas vidas. Então, o salmista já havia entendido: Senhor, eu me agrado em fazer a tua vontade, mas eu procuro conhecer qual é a sua vontade, porque a tua verdade, a tua palavra está dentro do meu coração. Você entende? É assim que você tem que procurar conhecer a vontade de Deus, compreender a vontade de Deus. Ainda um outro texto para que a gente fique bem solidificado quanto a isso. Jesus, Evangelho de João, capítulo 7, também estabelece algo claro para nós quanto à vontade de Deus e a relação clara dessa vontade plena revelada na sua palavra. João 7, 17 diz assim, olha, João 7, 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, ou seja, a vontade de Deus, conhecerá o que, gente? A respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. A palavra doutrina aqui é todo ensinamento que revela a vontade de Deus. Em outras palavras, toda a Bíblia, toda a palavra de Deus no tempo do Senhor, evidentemente, as escrituras da velha aliança. Então, o fato é o seguinte, Jesus está determinando claramente aqui, olha, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, essa pessoa terá que conhecer a doutrina estabelecida, os ensinos estabelecidos nas Escrituras. Você só vai conhecer a vontade de Deus se você for um homem do livro, uma mulher do livro, um jovem do livro. E esse livro não é qualquer livro, é o livro de Deus para nós, é a sua palavra. Não tem outro caminho. Deus não estabeleceu outro caminho para mim e para você. Não tem como, a gente tem que estar nesse batidão constante. Eu só vou conseguir compreender a vontade de Deus para a minha vida se eu for uma pessoa que me dedique a conhecer a vontade dele revelada na sua palavra. Não tem como. Ainda Mateus 22, 29, Jesus estabelece algo tão claro para nós e que a gente não pode jamais se esquecer, hein? Mateus, capítulo 22, versículo 29. Um texto que nós conhecemos bastante, tantas vezes repetido, mas que a gente pode mais uma vez pegar esse conceito claro aqui, de que você só conhece as realidades da vontade do Senhor quando você é alguém que conhece a sua própria palavra, porque está escrito, errais, Jesus respondendo, errais não conhecendo as Escrituras, e mais o que, gente? Nem o poder de Deus. Agora, perceba, o oposto é verdadeiro. Você vai sempre acertar no alvo, se você conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Se Jesus estabelece aqui que as pessoas erram quando não conhecem a vontade de Deus estabelecida nas Escrituras, na palavra, e nem o poder de Deus, então o contrário é verdadeiro. Você vai acertar sempre como marido, você vai acertar sempre como esposa, você vai acertar sempre como filho, como pai, quando você não cai no erro de não conhecer
As Escrituras, pelo contrário, quando você é alguém que está sempre se inclinando para esse livro de Deus, com a sua carninha querendo ou não. Porque o que tem que estabelecer a nossa vivência diária não é aquilo que a nossa carne tem, é aquilo que Deus já instalou no nosso espírito. Gente, olha só, eu tenho certeza, se você realmente está em Cristo Jesus, há uma clara vontade já instalada no seu homem interior. E essa vontade é o seguinte: você e eu temos prazer na lei, na palavra, nas coisas relacionadas à pessoa de Deus. Com essa carne, muitas das vezes, a gente não tem prazer, não há inclinação, mas com o seu homem interior, você tem prazer nas coisas de Deus. Então eu tenho que me mover no meu dia a dia com aquilo que Deus já instalou no meu homem interior. E o que Deus já instalou no meu homem interior, pela ação do Espírito de Deus, eu tenho prazer de estar diante desse livro, porque esse livro, ele vai direcionar a minha vida, o meu comportamento, as minhas decisões, os meus sentimentos, aquilo que eu penso, aquilo que eu falo. Gente, esse livro, ele é demais. A palavra de Deus é viva. Porque a palavra de Deus contém a vida de Deus. A palavra de Deus, muito mais do que conter, ela é a própria vida de Deus. A palavra de Deus é viva, ela traz vida onde há morte, ela traz vida aonde pensamentos estão distorcidos e deformados. O fato é o seguinte: a palavra de Deus é tão viva que ela conserta a tua vida, ela endireita, lembra, as tuas veredas. O fato é que esse livro é transformador, minha gente. Aleluia, a palavra de Deus é viva e ela cumpre o seu propósito nas nossas vidas, porque ela também é eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma, de 2 gumes, corta por cima e corta por baixo, não são 2 legumes não, é 2 gumes, ela corta por cima e corta por baixo, e ela penetra inclusive nas juntas e aonde? Nas medulas. As juntas, vocês sabem muito bem disso, é a parte mais dura dos seus ossos, né? E a medula é aquela parte mais molinha dos seus ossos. Deixa eu te dar uma boa notícia aqui hoje mais uma vez, hein? A palavra de Deus é tão viva, ela é tão eficaz, que ela tem poder para penetrar as áreas mais endurecidas que possam estar no teu coração, no teu interior, e ela pode solidificar realidades que você já está sensível, que você já instalou no seu homem interior. Essa palavra é de Deus para você, meu irmão, nessa noite. Não adianta nós sermos somente ouvintes dessa verdade. Eu preciso meditar, eu preciso me dedicar a esse livro. Chega disso, nós precisamos praticar aquilo que nós temos ouvido insistentemente nesse púlpito, que nós estamos aqui para procurar conhecer a vontade do Senhor. Minha gente, as pessoas, elas falam: eu tenho um tempo muito corrido, mas fica 1h30 debaixo do chuveiro, não dá para entender. Maquiagem, misericórdia, é aqui, pula para cá, vem para lá, é um negócio aqui, e coloca um creme, depois coloca um creme sobre outro creme, e depois faz um negócio no cabelo, vem para cá. Já se passaram 3 horas entre banho e maquiagem e arrumação. Aí vai para o armário, é claro, isso é coisa de mulher, né? Vai para o armário e coloca uma roupa, depois coloca outra, você vai ver, a cama está cheia de roupa, porque ela não sei, não é essa roupa, não é aquela roupa, não é esse sapato, não é aquele outro sapato. Minha gente, olha, passa-se horas e as pessoas dizem que não tem tempo. E homem tem tempo para tudo, para futebol, para ver isso, para ver aquilo, para ver o último filme, para ver aquilo outro, Netflix na veia, tudo. E a gente chega a dizer, e a gente chega aí e fala: eu não tenho tempo, o meu tempo é muito corrido. Meu irmão, há tempo para todo propósito debaixo do céu. É só você ser um homem ou uma mulher de propósito. Vamos parar de dar desculpa. Aleluia. Vamos parar de dar desculpa, justificativas que não existem. Se você quer ser alguém que compreende a vontade do Senhor, para ter essa base, para viver os planos de Deus para a sua família, você tem que procurar compreender a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor está nesse livro. Não vamos entrar nos mesmos erros daquelas pessoas religiosas do tempo de Cristo. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Pelo contrário, nós estamos aqui para viver o oposto disso. Nós vamos conhecer as Escrituras e vamos conhecer o poder de Deus sobre as nossas vidas, para que nós tenhamos condições de viver os princípios, a vontade de Deus para a nossa casa, para a nossa família. Estamos juntos ainda, gente?
Aleluia. Então, aproveitando essa deixa do poder de Deus, eu quero falar agora sobre a segunda base, que te dá habilitação para viver esse padrão bíblico de Deus para a família. Está lá em Efésios 5,18. Se Efésios 5,17 fala de você conhecer a vontade do Senhor, e a gente viu que essa vontade é estabelecida, é revelada na sua palavra, Efésios 5,18 nos fala sobre essa segunda base. Se você for ler, principalmente João, o Evangelho de João, você vai ver que, gente, há um claro estabelecimento entre as Escrituras e o poder do Espírito Santo sempre. Sempre que o Senhor fala sobre nós guardarmos, nós vivermos, nós praticarmos a palavra revelada de Deus para as nossas vidas, Ele sempre vai associar com a pessoa do Espírito Santo. E aqui não é diferente. O poder de Deus não é simplesmente algo que Deus libera para nós. O poder de Deus é uma pessoa, é o Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus falou que nós temos que nos revestir de poder. E Paulo, ele fala sobre isso, quando ele diz aqui em Efésios 5,18, que é a segunda base para a gente viver os princípios e os padrões de Deus para a nossa família, hein? O versículo 18 diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Nós já sabemos disso. Gente, eu só estou repetindo coisas que você já sabe. Enchei-vos do Espírito, fala de experiências repetidas. Fala de uma ação contínua da tua parte, para que o Espírito de Deus, então, haja na sua vida. O Espírito de Deus vai agir quando você agir também. E a Bíblia fala que, além de nós termos a responsabilidade de procurarmos qual é a vontade do Senhor, compreender qual é a vontade do Senhor, o mesmo Espírito, enchei-vos, é responsabilidade sua, minha. Nós temos que nos encher do Espírito Santo de Deus. Ou seja, nós temos que ter experiências repetidas. Nós temos que ter essas experiências contínuas na nossa vida. Para quê, gente? Para que cada parte da vida, da nossa vida, venha a ser dirigida e controlada pelo Espírito de Deus. Se você quer ser um marido segundo os padrões de Deus, você tem que conhecer a vontade revelada dele na palavra, e você tem que ser cheio do Espírito para ser capacitado para viver aquilo que você tem conhecido. Se você quer ser uma esposa, uma mãe, uma mulher, segundo os valores e os princípios da palavra de Deus, você tem que ser alguém que conheça a palavra e seja cheia do Espírito Santo de Deus. Olha só, gente, nem sempre, quando você for cheio do Espírito Santo, você vai ter sensações na sua alma ou no seu corpo. Porque eu vou te falar, quando você é cheio do Espírito Santo, quando você pede crer. Você pode não estar sentindo nada, mas você sabe que no momento que você se volta para Deus e pede, crendo, você vai receber. Mas por que essa certeza? Porque foi isso que o Senhor Jesus falou: quem pede, recebe. Quem busca, acha. Quem bate na porta, ela vai se abrir. E a gente, quando pedir a Deus alguma coisa, a gente não pode duvidar no nosso coração. Independente se eu vou ter alguma manifestação, alguma expressão externa ou não. O fato é o seguinte: eu pedi, eu me voltei para Deus, eu criei naquilo que a palavra dele diz, que se eu pedir com fé, eu já recebi. Então, no momento que eu peço a Deus, eu vou ser cheio do Espírito de Deus, tintindo ou não tintindo. Não tem esse negócio não, meu irmão. Às vezes as pessoas, elas se movem muito, até mesmo por estereótipos externos. A gente precisa definitivamente, jogar para trás essa visão, que não é visão da palavra de Deus. Nós não nos movemos por aquilo que a gente sente. A gente se move por aquilo que a gente crê. Se eu me ajoelhar diante do Senhor e falar: Senhor, aqui está a minha vida rendida ao Senhor, e se há em mim alguma coisa que possa impedir o seu fluir, tira, porque eu quero ser cheio do teu Espírito. Sabe o que vai acontecer? Eu vou ser cheio do Espírito Santo de Deus. É simples assim. Porque é esse relacionamento vivo com Deus no meu dia a dia que me dá todas as possibilidades de viver a palavra de Deus. Minha gente, olha só, é de domingo a domingo.
é diariamente, é ter o teu momento com Deus. Deixa eu ser repetitivo, não tem problema nenhum quanto a isso também, hein? Você e eu temos que buscar a Deus no nosso dia a dia. Se nós queremos o mover do Espírito de Deus na nossa casa, na nossa família, nós temos que assumir a nossa responsabilidade de procurar, conhecer, compreender a vontade do Senhor e sermos cheios da capacitação que já está disponível para nós. E essa capacitação não é uma pessoa que está conosco para dirigir as nossas vidas, para controlar as nossas emoções, os nossos impulsos carnais. Meu irmão, o poder do Espírito Santo é maior do que qualquer impulso maligno ou humano ou pecaminoso que possa estar na sua carne. Deus é maior, aquele que está em nós é maior. É só eu e você nos posicionarmos no nosso dia a dia. E eu estou animado, minha gente, animado com isso, porque é a razão da nossa vida. Porque quanto mais eu me enquadro nas verdades de Deus, pela ação do Espírito Santo, por uma rendição contínua a Ele, a minha vida vai dando certo cada vez mais e mais. Minha gente, a minha vida deu certo. Aleluia, a minha vida deu certo. Não é porque ninguém aqui é melhor do que ninguém, não. Porque Deus não tem filho predileto. Você pode até se sentir como o queridinho do papai, não tem problema nenhum. Mas Ele não tem predileção nenhuma por você, individualmente, em relação a mim e vice-versa. Deus te ama tanto quanto me ama. Aleluia. Não tem esse negócio não. Porque a grama do vizinho, ela é sempre mais bonita. Gente, a gente tem que parar de ver as experiências dos outros e ficarmos frustrados por não estarmos vivendo as experiências de pessoas que dizem exatamente isso, que testemunham que a sua vida tem dado certo por viver a palavra. É simples. A gente tem que sair do nível da frustração e ir para o nível da prática, da decisão diária. A minha vida vai dar certo. Por quê? Porque Ele não é melhor do que eu. O mesmo Deus que age na vida dele age na minha. O mesmo Senhor que se entregou por Ele na cruz é o mesmo Senhor que se entregou por mim. O mesmo Deus que me deu vida para Ele também. E o mesmo Deus que o capacita também me capacita, porque o mesmo Espírito que está em alguém que tem vivido as realidades da palavra de Deus também está em mim. Então eu também sou queridinho do papai, queridinha do papai. Eu vou ser o melhor marido possível. Que os homens digam amém. Eu vou ser... Não, eu não, aí não vou... Vocês vão ser as melhores esposas do mundo. Hoje está perigosíssimo, ainda mais o pessoal está nos assistindo pela internet, para não ter nenhuma dúvida, as esposas vão ser as melhores, e eu vou te falar como que você vai ser a melhor esposa do mundo, quando você for uma mulher da palavra, cheia do Espírito Santo, que edifica a sua casa em oração, porque edificou a sua vida primeiramente em oração. Gente, quanto mais nós somos cheios do Espírito Santo, mais nós percebemos que a nossa vida vai dar certo, porque o Senhor não nos coloca jamais numa furada. Ele é o nosso Senhor, Ele sempre vai nos guiar para o deserto, para a gente ficar sem provisão, amém? Mais um herege surgiu entre nós. O Senhor, Ele vai nos conduzir, gente, a pastagens verdejantes, a águas, que descedenta a nossa sede, que traz refrigério. A bondade e a misericórdia dEle nos acompanharão até o final de nossas vidas. Ou a gente crê nisso ou não crê. Mas só que não basta acreditar, tem que se posicionar naquilo que você acredita. Vou repetir isso para você. Não basta acreditar, você tem que se posicionar naquilo que você acredita. E nada está tão bom no seu casamento que não possa melhorar. E nada está tão melhor que não possa ficar excelente, porque o nosso Deus é um Deus de excelência. Pastor, eu estou há 40 anos casado com esse homem bronco, não dá. Dá! Quem é mais poderoso? A bronquice do seu marido ou o poder do Espírito de Deus? Pastor, não dá mais, essa jararaca, não tem mais jeito. O que ela fala é só veneno, não tem mais jeito. Essa mulher tem... Que negócio é esse? Gente, não vamos dar lugar ao diabo. Se a palavra de Deus diz, tudo posso em Cristo que me fortalece, é porque pode. Se tudo é possível ao que crê, é porque pode acontecer um milagre no seu casamento. Mas isso
tem que ser fruto de um posicionamento de conhecimento contínuo, gente, de vida contínua. Não adianta você tentar começar queimando etapas, tem que ser dia após dia, tem que ter um crescimento contínuo. Da mesma maneira que Deus não tem filho predileto, Ele não passa a mão na cabecinha de ninguém. Ele simplesmente, o mesmo princípio que Ele estabelece para um, estabelece para todos nós. É um avanço contínuo, é uma vida com Deus contínua. Chega da gente só ouvir essas realidades e achar muito bonito, muito legal, ter um assentimento mental, uma concordância, que bacana, é isso mesmo, e não viver nosso dia a dia. Nós temos que nos separar para Deus, nós temos que nos consagrar a Deus, nós temos que buscar a Deus, nós temos que adorar a Deus, nós temos que ter comunhão com Deus, nós temos que ter relacionamento com Deus, nós temos que nos entregar, nós temos que fazer os pedidos necessários a Ele, ao invés de ficarmos inquietos e ansiosos pelas circunstâncias das nossas vidas, porque é assim que a tua vida vai dar certo. Acima de tudo, é assim que Jesus será glorificado na sua vida, porque é um familiar seu que vai se render, é o teu marido que vai se render, é a sua esposa que vai se render ao senhorio de Cristo, são os seus filhos que serão impactados pela sua vida, são os seus pais que serão impactados pela sua vida. É só todos nós nos posicionarmos de acordo com o que está escrito na palavra de Deus, por conhecermos e por compreendermos e por dependermos do poder do Espírito Santo de Deus. É viver, gente, continuamente sob a influência do Espírito Santo. Isso é ser cheio do Espírito de Deus. Ser cheio do Espírito Santo não é dar um sapateado de fogo na igreja. Não é simplesmente uma manifestação externa. Pode acontecer uma ação maravilhosa, o poder de Deus vir, a gente dançar no Espírito, aleluia. Vocês creem nisso? Eu creio. A gente ser cheio da glória de Deus, cair no poder do Espírito Santo, a gente ter experiências maravilhosas como igreja, haver uma manifestação, um fluir, uma onda de Deus sobre nós sermos impactados debaixo de uma ação de Deus, lá no lugar secreto, quando você estiver buscando a Deus, você ter experiências maravilhosas, extraordinárias, mas entenda o que eu estou querendo te dizer, mesmo que essas experiências espetaculares não aconteçam, a minha e a sua parte é manter o pancadão diário, conhecer a palavra e ser cheio do Espírito de Deus. Com experiências espetaculares ou não, a minha e a sua parte é continuar no caminho. Estamos juntos, não estamos, gente? É isso aí. Então, essas são as duas bases que te dão condições de você viver os padrões estabelecidos por Deus na sua palavra. Então, você vai para o versículo 1, vai lá, Efésios 5, 1. Aí você lê uma doideira dessa, que nem a versão parafraseada de Efésios 4, que a pastora Deise leu hoje. É a doideira, não é? É, está lá, doideira mesmo, é uma doideira. Aí você vem e lê uma doideira dessa aqui, olha. Versículo 1 de Efésios 5. Sejam imitadores de Deus, como filhos amados. E mais o quê? E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. A Bíblia fala que você vai ser imitador de Deus andando no amor dele. A maneira maior de você expressar essa imitação de Deus é amando como Ele ama. Evidentemente, não dentro de uma realidade da sua divindade, de você viver absolutamente aquilo que Deus manifesta, o que Ele faz, mas é você imitar aquilo que Ele faz. Imitar aqui, gente, fala de você seguir o exemplo de. Você ser imitador de Deus é você imitar a Deus, é você seguir o exemplo dele. Se Deus ama aqueles que eram rebeldes para com ele, inclusive você, então você vai seguir o exemplo dele. Se ele te amou quando você estava totalmente separado de uma comunhão com ele, de você não estar vivendo aquilo que ele programou para a sua vida, que você, mesmo você não vivendo no centro da vontade dele, você também vai amar o seu marido, mesmo que ele esteja fora daquilo que você deseja que ele seja para você e vice-versa.
assim em relação a toda a nossa casa e família. Porque o ato, deixa eu te fazer uma pergunta, o ato de Deus ter te amado dessa maneira tão maravilhosa que nós cantamos agora há pouco, de entregar o seu próprio filho, transformou a sua vida? Quem é transformado pelo amor de Deus? Por favor, eu queria conhecer aqui, peraí, deixa eu ver. Só quem não é transformado, eu vou pedir agora para que um fogo do céu desça e queime. Gente, olha só, você foi transformado pelo amor de Deus. Então vamos ser imitadores desse amor para com as pessoas que estão ao nosso redor, porque elas também vão ser transformadas. É seguir o exemplo, é isso que Deus quer. Mas como é que eu vou seguir o exemplo? Quando a verdade dele estiver instalada em mim, quando eu procuro conhecer a vontade dele e quando eu dependo do poder do Espírito Santo no relacionamento contínuo. É assim, gente, você lê um texto desse, parece que é até uma utopia para muitos, algo inatingível. Mas eu quero dizer, se está escrito para nós sermos imitadores de Deus andando em amor, é porque é possível, porque o nosso Deus, ele não é mentiroso. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Se ele diz que é possível, porque é possível. Até porque tudo é possível ao que crê. Então, ser imitador de Deus é você seguir o exemplo. Deus te transformou quando você ainda era um pecador. Quando alguém que na verdade não tinha a natureza dele. Alguém que era inimigo dele. Estava em total rebelião contra ele, mas ele decidiu te amar. É o amor que você tem que manifestar. Se esse amor já foi derramado no seu coração, a coisa mais normal na vida de alguém que já tem o amor de Deus derramado no seu coração, porque procura conhecer, lembra? A vontade de Deus, e é continuamente, repetidamente, cheio do Espírito Santo, porque pede crer, essa pessoa, ela vai imitar a Deus em relação ao amor dele para com as pessoas que estão ao seu redor. Eu não estou falando grego não, estou? Estou falando português, não estou? Você crê nisso então? Fala de perseverança constante, de você imitar o modelo divino. O fato é que a maior expressão da fé é a perseverança. Pode anotar isso aí, porque é mais pura verdade, é o que está claramente estabelecido na palavra do Senhor, é perseverar em amar a Deus acima de todas as coisas. É perseverar em amar as pessoas como Cristo me amou. É perseverar em crer em meio ao caos na própria casa, na própria família. É perseverar, gente. Continuidade. Esse é o modelo divino. É você continuar amando aquele que não é digno de ser amado, que não é digno, que não é merecedor do amor que você está disponibilizando, porque eu quero te lembrar que essa foi a sua história. Por isso que você está aqui hoje buscando a Deus, porque Deus resolveu e decidiu te amar, apesar de você ser o que você era. É assim que a gente tem que ser. Pastor, não tem jeitinho brasileiro, nem chinês, nem português, nem americano. Não tem. É isso. Eu vou ver o meu casamento transformado quando eu imitar a Deus andando em amor. Eu vou ver os meus relacionamentos familiares totalmente transformados quando eu decidi procurar no meu dia a dia compreender a vontade de Deus e ser cheio do Espírito dele no meu dia a dia, tendo um relacionamento vivo com o meu Deus. Não tem como. Gente, olha só, a luz sempre prevalece nas trevas. Você pode estar vivendo a maior escuridão, mas eu quero te dizer que uma flechazinha de luz, ela vai iluminar essa escuridão. É só você se posicionar. Eu quero repetir, é só você se posicionar. Eu estou realmente colocando uma responsabilidade sobre você hoje, mas não é julgo, hein? É o que a palavra do Senhor diz. Porque os mandamentos do Senhor não são o quê? Pesados. O jugo do Senhor não é pesado. Pelo contrário, o jugo dele é suave, o seu fardo é leve. Essa responsabilidade abraçada e vivida transforma tanto a nossa vida, a nossa caminhada, como família, que você então percebe como é maravilhoso imitar a Cristo. Porque olha só o que diz aqui, mas adiante, é como Cristo amou. Interessante. Nós temos que imitar a Deus, andando em amor, como Cristo nos amou. Aqui, olha,
andai em amor, versículo 2, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício vivo a Deus em aroma suave. É dessa maneira. Jesus é nossa referência, amém, gente? Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso padrão. O Pai estabeleceu que a forma de nós vivermos é a forma como Jesus viveu aqui na terra. É só você mergulhar, é só você imergir em Cristo. E eu vou te lembrar como você imerge em Cristo, quando você é batizado em Cristo, quando você imerge nesse livro, quando você simplesmente decide se entregar à ação e o fluir do Espírito de Deus no seu dia a dia, porque o teu caráter é transformado, aí então com o caráter transformado, você transforma o caráter de outros, pela ação do Espírito de Deus, a sua visão ela é transformada, então as visões das pessoas ao seu redor também serão transformadas, porque você foi transformado primeiro. Se você quer ver as circunstâncias mudarem, então mais uma vez eu vou repetir o que você sabe muito bem, tem que ser transformado de dentro para fora, não tem jeito. Não tem outro caminho. Gente, olha só. É fazer dessa virtude a principal regra da sua vida. Amar como Cristo amou. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. Deus não vai estabelecer algo contrário que Ele já estabeleceu para a sua vida. Porque a Bíblia diz que as duas características desse amor, Ele é perdoador, Ele é sacrificial. Eu vou repetir isso para você, hein? As duas características desse amor, que é um amor semelhante ao de Deus, porque você está imitando o exemplo, o modelo de Deus em Cristo para a sua vida, as duas características da manifestação desse amor é sempre o perdão sacrificial. Porque olha só, o versículo 2, mais uma vez, a gente vai colocar isso para dentro hoje, não tem jeito não. E andar em amor. Não, desculpa, capítulo 4, versículo 32. Antes, fala, antes, sede uns, o que, gente? Para com os outros. Benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Como quem? Qual é o nosso modelo, referência, padrão? Como também Deus em Cristo vos perdoou. Ele não merece o meu perdão, mas você também não merecia o perdão de Deus em Cristo, mas Ele te deu porque você creu. Então eu e você vamos perdoar simplesmente e definitivamente sempre. Tendo vontade humana ou não, porque o que manda em nós é o que o Senhor já estabeleceu no nosso homem interior. Se você está em Cristo de fato, a manifestação e a expressão do amor é sempre o perdão, não porque as pessoas merecem, mas porque nós seguimos o modelo de Jesus Cristo. Nós não vamos nos relacionar como o mundo se relaciona. Se alguém merece o meu perdão, então eu dou. É assim que o mundo anda. Nós não somos mais desse mundo, apesar de estarmos nesse mundo. Nós somos de Cristo Jesus. Ele é o Senhor da nossa vida. E Ele é o padrão e a referência para nós. Então, a primeira característica desse amor é essa, gente. É perdoar sempre. Pastor, que revelação maravilhosa. A primeira vez que eu ouço isso na vida. Eu sei que não. Talvez é uma das características que mais você ouve aqui andando em amor. Mas por que eu tenho que ouvir sempre? Para você praticar sempre. Esse amor, ele é sacrificial. Não foi o que a gente leu no versículo 2 do capítulo 5? E Jesus se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Gente, olha só. Muitas das vezes nós temos que sacrificar o nosso tempo, a nossa vontade. A gente tem que fazer sacrifício aqui. Está falando de quê, gente? De morte. De morte. Vá lá comigo em Romanos 8,13. Rapidinho, vá lá. Eu já estou indo para o final. Romanos, capítulo 8, versículo 13. Porque se viverdes segundo a mentalidade carnal, segundo a natureza humana, caminhais para a morte. Mas, aqui olha, se pelo Espírito mortificardes
Quem que mortifica? Nós, quando nos rendemos à influência do Espírito. Então, o seu velho homem, ainda na sua natureza humana, ele vai sendo o quê? Mortificado. A tendência natural de ter raiz de amargura vai ficando num estado de morte. Uma vontade contrária à vontade do Senhor vai sendo também mortificada. Quando acontece isso? Quando você se rende à influência do Espírito Santo de Deus. Porque pelo Espírito, o que diz aqui, gente? Pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, da natureza humana. Se você fizer isso, certamente você o quê? Viverá. Mas quando é que eu vivo essa realidade? Olha só, versículo 26, do mesmo capítulo de Romanos 8. Quando é que a minha natureza humana é mortificada? Quando eu vivo o versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. É a atitude da oração contínua no Espírito que vai mortificar os feitos, as obras, as inclinações da sua carne. E aí então você vai perceber que o que vai valer dentro de você, o que vai valer por fora, é o que já está dentro de você, uma nova criação em Cristo Jesus. Gente, rapidamente, Romanos 12, vai lá, rapidamente, versículo 1. Falando de mortificação, de sacrifício, de morte. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o que, gente? A vossa natureza humana, a sua humanidade, as tendências carnais, pecaminosas, existentes na sua natureza humana. Como o que, gente? Por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Todos os dias, todas as vezes que você se apresenta a Deus, para que pelo poder do Espírito Santo seja mortificado a tendência humana, através da oração. Portanto, o que vai acontecer é que vai ser um sacrifício, uma morte, que Deus vai gerar e que vai ocasionar vida, e que vai ser santo, e que vai ser agradável a Deus. Se o primeiro versículo fala de oração, Romanos 12, 1, de você se entregar, de você buscar a Deus num relacionamento contínuo, para que as obras da sua carne sejam mortificadas no seu dia a dia. Quem está comigo aqui ainda? O versículo 2 fala do poder transformador da palavra do Senhor na sua vida, na sua mentalidade. O versículo 1 fala de oração, de entrega, para que haja uma mortificação das obras da sua carne, mediante a ação do Espírito de Deus, porque você está buscando ao Pai. E o versículo 2, e não vos conformeis, com os valores, com o sistema desse mundo, desse século, mas transformai-vos. Pelo que, gente? Pelo que nós estamos fazendo juntos hoje aqui, mais uma vez, graças ao Senhor, pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você quer experimentar, vai para lá, as realidades de Romanos capítulo 5, versículos, Romanos de novo, olha só, Efésios, acho que eu vou pregar para vocês de novo, em Romanos qualquer dia desses. Efésios capítulo 5, versículos 22, até o versículo 6 de Efésios 6, até o versículo 4 de Efésios 6, você tem que viver essa realidade. Não tem atalhos. Amém, minha gente? É claro que não vou dar tempo para a gente dissecar o texto, mas você pode ler em casa. Você pode fazer um dever de casa. Você pode meditar no livro de Efésios essa semana. Você pode mergulhar nesse livro, para que o Senhor instale no seu coração aquilo que é a vontade dele para o seu casamento, para o seu lar, para a sua família. Gente, olha só, viver em família é a coisa mais linda desse mundo. Não desista da sua família. Não ache que seja impossível. É impossível aos seus olhos porque não há ainda posicionamento. Porque no dia que cada um de nós nos posicionar
em relação ao que está escrito, a tua visão não vai ser a visão da terra, vai ser a visão celestial que Paulo teve, sabe? E você vai ser obediente à visão celestial. E a visão celestial é Deus trazer a vontade perfeita dele, que está nos céus, para você viver no seu cotidiano. Mas que pareça princípios inatingíveis para você, para a sua natureza humana, mas para um homem interior fortalecido no Espírito, alimentado com a palavra, não. É possível sim. Amém, gente? Vamos orar então um pouquinho. Eu queria orar junto com você pela sua família. Mas antes de orar pela sua família, eu queria orar por você, junto com você. Muito mais do que simplesmente eu liberar uma palavra, declarar a bênção, orar pela sua vida, é você concordar comigo em oração nessa noite. Gente, olha só, vão cair vendas dos olhos nessa noite. Falta de compreensão, nebulosidades, escuridão, vão ser transformadas hoje em luz, em graça, em poder de Deus sobre a sua vida ou na sua vida, se você entrar nessa concordância de fé junto comigo. Então, já que nós estamos em família, dê a mão à pessoa que está do seu lado agora. Vamos fechar esse corredor aí hoje com as nossas mãos. Vamos entrar assim nessa unidade linda, expressada por dar as nossas mãos uns aos outros, não é? Fecha aqui mesmo o corredor, olha. Fecha aqui, dá um jeitinho aí. Aleluia. Vamos orar, gente. Vamos orar. Aleluia. Você pode começar aí aonde você está, ó, junto com o seu irmão aí, orando. Mas ore primeiramente colocando a sua vida, Deus, comece a conversar com ele e falar: Pai, é o seguinte, eu tenho ouvido essa mensagem, essa transformação de dentro para fora, e olha, eu não tenho me posicionado não, Senhor, mas hoje é noite do Senhor transformar a minha mentalidade de uma maneira extraordinária. Chega de não viver as realidades da tua vontade na minha vida. Chega. Por isso eu coloco a minha vida diante do teu altar. Você pode falar isso com Deus, nas palavras que vierem. Ou você pode até mesmo orar: Pai, muito obrigado por aquilo que eu já tenho vivido como família, mas eu sei que tem mais. Tem coisas que o Senhor quer transformar na minha vida ainda. As pessoas que estão nos assistindo pela internet, com muito carinho, eu queria convidar você nessa hora para se render a Deus aí onde você está. Faça isso. Primeiramente você, depois nós vamos orar pelas famílias, clamar a Deus. Aleluia. Tenha comunhão com o Senhor. Só comunhão, gente, agora só comunhão. Só falar com Ele, só se expressar para Ele, só se entregar a Ele, só adorá-lo, só falar: Senhor, eu creio, mesmo, Senhor, diante dessa escuridão, desse caos que eu tenho vivido na minha casa, eu quero te dizer que eu estou aqui hoje para declarar: eu creio, mesmo vivendo um bom tempo no meu lar, eu ainda creio que tem muitas coisas que o Senhor quer transformar, então eu me entrego a Ti. Vai meu irmão, vai, é você e Deus. Aleluia. Oh Deus, junto com os meus irmãos nessa noite tão especial, que a gente está, Senhor, mais uma vez solidificando realidades que foram, ó Deus, ministradas para nós nesses dias de conferência da família. A gente está aqui hoje só para renovar aquilo que na verdade já foi dito para nós, entregando assim, Senhor, as nossas vidas a Ti nesse momento. Entregamos as nossas vidas a Ti. Eu quero um casamento transformado, ou eu quero um futuro
futuro casamento transformado já pelo teu poder. Antes de entrar, Senhor, num casamento, transforma o meu coração. Antes de entrar num relacionamento, transforma o meu caráter. Eu quero viver à luz da tua palavra. Senhor, se o meu casamento até hoje não tem andado de acordo com a tua palavra, eu estou aqui antes, me rendendo a ti. Aleluia, me transforma, mortifica, Senhor, as intenções, as inclinações da minha natureza humana que tem atrapalhado, Deus, a minha caminhada com o cônjuge, com um familiar. Aleluia, Senhor. Então nós entregamos juntos as nossas vidas, para que nesta noite, aleluia, sejam mortificados as obras dos nossos corpos, da nossa natureza humana, que haja uma mortificação aqui, Deus, cada um de nós, aleluia, mortificação de uma mentalidade pecaminosa, de uma mentalidade de incredulidade, de uma mentalidade de impureza na área sexual, de uma mentalidade de infidelidade no casamento. Eu agora estou me colocando diante de ti para que o Senhor mortifique. Eu fui mais uma vez cheio da tua palavra hoje, conheci a tua vontade, eu vim procurar inclusive conhecer a tua vontade hoje aqui como igreja. Então transforma, meu Senhor, a minha maneira de ser, porque eu estou diante do teu altar, juntos com os meus irmãos, para ser transformado no meu caráter, na minha maneira de ser, para que eu viva um novo tempo, mesmo que aparentemente nada mude ao meu redor, mesmo que a pessoa que eu amo ainda não manifeste mudanças no primeiro momento, mas eu vou continuar procurando fazer, conhecer a tua vontade, ser o que o Senhor quer que eu seja, fazer o que o Senhor quer que eu faça, e sempre no poder do teu Espírito Santo, para ver o meu casamento, a minha família totalmente transformada. Senhor, acrescenta mais hoje, mais revelação, mais compreensão, manifesta mais graça sobre cada vida que está. Meu Pai, em nome do Senhor, toda dureza de coração hoje seja substituída por um coração sensível, que a tua palavra poderosa penetre agora esse coração, que porventura possa estar endurecido, e haja, Senhor, uma entrega, uma rendição a ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Faz algo, Senhor, faz algo em nós, sela, Pai, algo em nós nessa noite. Tudo aquilo que a gente acumulou de entendimento, que é uma família segundo os padrões do Senhor, que seja selado no nosso homem interior nessa noite, e a gente possa no nosso dia a dia, oh Deus, nos posicionar de acordo com aquilo que a gente aprendeu hoje, procurar conhecer e compreender a sua vontade, no poder e na dependência do teu Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai, eu quero encerrar esse momento de oração com os meus irmãos e com aqueles que nos assistem pela internet, clamando pelas famílias agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Todo poder convencedor das trevas, toda interferência de Satanás, toda intervenção de uma mentalidade contrária à tua palavra, simplesmente agora seja reduzida a nada. Eu disse a nada. Muralhas caiam agora em nome do Senhor. Todo espírito contrário à tua verdade seja repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora o teu poder entre graciosamente em cada lar aqui representado. Que esta mesma unção que eu percebo neste lugar, essa glória que eu percebo neste lugar, enquanto nós te buscamos em oração, venha impactar os nossos queridos que estão nos assistindo pela internet, e algo de miraculoso aconteça em cada lar aqui representado. E nós, em nome do Senhor Jesus, declaramos um novo tempo para cada família, para cada lar, em todos os aspectos de suas vidas, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém.